estamos com um convidado aqui para falar com a gente, o Dr. Guilherme Henke, para explicar exatamente o que aconteceu com o caso de doping da Tandara. Já foi divulgada qual é a substância, é um anabolizante que costuma ser usado em tratamentos para emagrecimento, mas não dá para a gente dizer assim, a Tandara tomou um remédio para emagrecer e não sabemos, tudo isso ainda vai ser investigado. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Ohio. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente começar sobre essa substância, porque eu confesso que cobrindo outros casos de doping, lógico, né? Aqui o senhor é o especialista, por isso está aqui com a gente, mas é a primeira vez que eu ouço o nome desse remédio. É Ostamina, esse é o nome? Ostarina. Ostarina, isso. Boa noite a todos, boa noite Marcelo, boa noite Bernardinho, Show, Tânia, Hortência, prazer estar aqui com vocês. Então, um fato realmente novo, essas substâncias, né, o Ostarine ou Ostarina, ele é um medicamento que pode ser utilizado como um agonista dos receptores de testosterona, que são os receptores adrenérgicos. De fato, uma medicação que está na lista da UADA e entrou mais recentemente, porque é um medicamento novo, é um medicamento, inclusive, em estudos utilizado para o tratamento da sarcopenia, que é a baixa massa muscular. Então, ele tem sim efeitos, especialmente no aumento da força nesses atletas. Agora, o que surpreendeu muita gente foi o resultado ter saído durante os Jogos Olímpicos, né? Esse teste foi feito no Rio e não é uma testagem do Comitê Olímpico Internacional, né? É da Associação Brasileira de Controle de Dopagem, certo? É 7 de julho, né? É de 7 de julho. Meu Deus do céu. Exatamente. Inclusive, assim, essa é uma substância que ela não estaria presente, por exemplo, num medicamento de farmácia como um contraceptivo oral, né? Inclusive foi até comentado isso, mas a possibilidade de contaminação com Ostarine num contraceptivo oral de farmácia é quase nula, né? Absolutamente nula. O que poderia ter acontecido, de fato, seria uma contaminação em alguma vitamina ou suplemento que a atleta, porventura, fizesse uso e não soubesse, né, que tivesse essa substância dentro. Essa seria uma possibilidade. Bom, os procedimentos agora, a gente já está acostumado com esses casos, né? A Tandara tem direito a pedir uma contraprova, mas raramente o resultado é diferente, né, da primeira, e depois ela pode tentar exatamente provar esse tipo de coisa, né? Que o remédio estava presente em algo que ela não sabia, porque isso pode diminuir a pena. Exatamente. Agora é o momento dela poder, óbvio, né? Assim, isso é muito ruim para o atleta, especialmente no momento especial que o Brasil vive no vôlei, mas ela não tem como afirmar de forma alguma que ela tenha, inclusive, utilizado a medicação, a gente precisa dessa contraprova positiva, há de ser feita uma perícia, inclusive, para ver, né? Inclusive, a própria atleta disse que não fez uso, inclusive, os advogados dela colocaram uma nota que ela não fazia uso dessa substância. Então, acho que ela tem todo o direito de defesa ainda e não tem como fazer um julgamento dessa atleta no momento, né? Doutor, só uma perguntinha, porque ela citou um tratamento para problemas de menstruação que ela sofria e tem alguma coisa a ver, Ostarina, com essa situação? Quer dizer, poderia ter algum efeito na mulher na questão de menstruação a Ostarina? Então, de fato, por ser um medicamento que liga no receptor androgênico, ela de fato poderia causar alterações até no ciclo menstrual da mulher, mas não para o tratamento contraceptivo. Como eu falei, se ela fizesse uso, por exemplo, de um medicamento para o tratamento de síndrome ovário policístico ou para regulação de eixo ovulatório e fosse de mercado magistral, ou seja, manipulado, haveria possibilidade de estar essa substância como contaminante, não como uma substância presente ou com uma ação terapêutica. Até porque a equipe médica saberia que seria um medicamento não aceito e que seria pego no exame antidoping. Doutor Guilherme Henke, quer completar o show? Não, querido, eu só acho estranho, digamos assim, no caso da Tandara, alguém querer massa muscular, a Tandara não precisa de massa muscular, né? Ela é uma pessoa incrivelmente forte, há um mês da Olimpíada, é toda uma história, digamos assim, estranha, né? Porque realmente... A minha dúvida o que a Tandara ela luta ao longo do tempo é contra a questão do peso. Sim, né? Isso sim. Se essa substância, se alguém, né, de alguma forma agregou lá, não estava manipulado, eu não sei dizer. A luta dela sempre foi contra a questão do peso, do excesso de peso e não pela falta de massa muscular, que ela tem exuberante, né? Se você me permite uma observação, acho que é bem pertinente. Normalmente, esses medicamentos que são anabólicos, eles são utilizados pelos atletas que praticam endurance, ou seja, esportes que geram grande catabolismo,
como o ciclismo, né, como a corrida de longa distância. Engana-se, os atletas que mais utilizam os agentes anabólicos para aumento de massa muscular são os que têm práticas de exercícios que são muito catabólicos, né, que duram muito tempo. Os esportes de explosão, como vôlei, ou até os esportes onde se utiliza muita força, esses itens muitas vezes não trazem um grande resultado. Acho super importante a sua observação e, de fato, não conversa muito a necessidade, ainda mais se ela estava num tratamento ou no objetivo de perda de peso, o uso do Ostarine. Ok. Muito bem. E nós atletas, quando a gente chega lá, nós recebemos uma lista, né? Você tem até medo. Então você tomar uma dor de cabeça, você não quer botar nada na boca. O problema é que antigamente você era testado quando você estava na competição. Agora, a qualquer momento, ele pode aparecer na sua casa. E, por exemplo, o meu filho que participa da Olimpíada, ele tinha um problema na pele e o médico pediu para comprar o remédio para ele espirrar na pele. Eu falei, não, vamos ver o que contém ali. Fomos ver o que tinha uma substância que poderia dar no exame de de jeito nenhum. Doutor Guilherme, a recomendação dos atletas é que não tomem absolutamente nada né, sem consultar o médico. Né? Ele vai ser, isso aqui é ok. Né? Absolutamente nada. É a única forma de você... Controlar. O problema é quando você está com uma dor de cabeça, por exemplo, aí até você falar com o médico, o médico falar... Para essas coisas corriqueiras, o médico já divulga uma lista daqueles que são permitidos de uso recorrente, ok. Mas os outros você não pode nada. O que falta, Bernardinho, é um pouquinho mais de conhecimento. Eu acho que o atleta brasileiro precisa ser um pouquinho melhor informado, porque não é todo mundo que tem essa consciência, não é todo mundo que busca. O mais simples é você dizer, olha, nada sem. Não toma nada. Nada é nada. Porque você evita. Porque, até como o doutor Guilherme falou, as listas são atualizadas, são permanentemente. Né? Então, qualquer coisa vai fugir do conhecimento dos atletas. E o Tandy falou, quando ele jogava, o sistema de controle era assim. Hoje é um sistema, sabe, de uma periodicidade, de uma frequência enorme. Em qualquer... Você não pode... Você tem que estar lá onde você está, permanentemente eles têm a sua localização, porque eles vão testar aleatoriamente, mas diversas vezes no mundo todo, hein? Está jogando na Bulgária, chega lá, um cara vai testar você. Acabou, vai testar. Vários atletas favoritos, 100 metros rasos, por exemplo, o americano Chris Coleman, ele não estava na Olimpíada porque por 3 vezes ele não estava onde devia estar. Quer dizer, o rigor agora é muito grande, apesar de o antidoping estar sempre correndo atrás do doping, né? A gente está sempre, então você vê quantos atletas perderam medalhas de Olimpíada de Pequim, de Olimpíada de Londres, né? Porque agora estão guardando, né, essa urina do atleta para que o desenvolvimento do antidoping pegue o que foi feito de errado lá atrás. E te toma uma medalha, né? Você pega a Quênia que era um esporte... os quenianos são fantásticos. Tem 68 atletas quenianos de alto nível impedidos de correr na Olimpíada. A Rússia, então, é um escândalo maior de todos. A Rússia estar na Olimpíada é um escândalo maior de todos. A Rússia mudou o CPF. Mudou o CPF e Não, eu estava vendo uma reportagem no Globo. Deixa eu primeiro agradecer a participação do Dr. Guilherme Henrique, que a gente que isso. Obrigado a vocês pelo convite. Maravilha. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Com grande contribuição do Dr. Guilherme, né? Quem sabe mesmo, né? Passamos a falar aqui de outras questões envolvendo o doping, mas só queria acrescentar que no caso do Comitê Olímpico Russo, virou propaganda de governo. Sim, foi criada a hashtag We Will Rock You, né? Mas o Rock é o ROC de Russian Olympic Committee, né? A gente está chamando aqui com aquela música do Queen, né? Que é We Will Rock You, e eles... Não, o Putin está satisfeitíssimo, está ligando para cada atleta que ganha medalha, tá? Eles chama para fazer foto, né? Consideraram isso como uma propaganda, tá vendo? O Ocidente mais uma vez está nos perseguindo e está usando isso, mas nunca tinha sido feita uma coisa tão escandalosa como o que eles fizeram em Sochi. Eu fui o atleta, eu e Carlão, logo depois da final olímpica, nós fomos sorteados, né? A pessoa fica grudada na gente, até chegar lá. E o medo de dar algum problema, e você fica assim, gente, será que eu tomei alguma coisa? Será que no refeitório eu comi alguma coisa? É uma loucura, imagina. Se vai a medalha, eu não sabia se perderia, imagina, a equipe inteira por causa de mim. Primeiro que é difícil você fazer a quantidade certa, né? Imagina. Porque você acabou de jogar, e você não consegue ir no banheiro. Aliás, antes da gente passar para o basquete, para aproveitar a presença da Hortência, vale acrescentar essa informação que já está circulando desde cedo, né? O Brasil não corre nenhum
nenhum risco, a não ser que surja mais uma atleta e que aí você possa identificar que é algo com o grupo, mas assim, atletas, por causa da Tandara, não. Ela, infelizmente, está desligada da delegação e assim perde a medalha, né? Mas não afeta a participação da seleção brasileira.